nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a interpretação, tá? Mas antes eu quero falar algo que é muito importante pra gente aqui, ó. Isso aqui nós temos que admitir. Muitas pessoas não sabem estudar a Bíblia, tá? Muitas pessoas, elas não sabem estudar a Bíblia. Muitos não sabem como estudar a Bíblia sozinhos, e pelo fato de não saber estudar a Bíblia sozinhos, eles acabam se frustrando. É como que se você colocasse uma pessoa na beira de um rio onde tem muito peixe. Você tem duas opções. Ou você ensina aquela pessoa a pescar, ou você pesca para aquela pessoa se alimentar. Então, a gente como líder, a gente tem que ensinar a pessoa a pescar e não pescar pela pessoa, tá? Então, estudar a Bíblia é como se eu colocasse uma pessoa na beira de um rio e ensinasse ela a pescar, para que ela mesma possa pescar o seu alimento. Então, um dos nossos objetivos aqui é fazer com que vocês estudem a Bíblia sozinhos, tá? Na primeira aula a gente falou sobre o sermão temático, na segunda aula a gente falou sobre o sermão textual e na terceira aula a gente falou sobre o sermão expositivo. Então, todas as três primeiras aulas, sem essas últimas aulas, elas não conseguem, assim, não vai fazer sentido. Então tem que acompanhar as três primeiras aulas, porque essas últimas aulas aqui elas vão fazer sentido para as primeiras aulas. E também o que acontece, a última aula que a gente vai ter a fazer sentido no total daquilo que a gente está aprendendo aqui. Então vocês aprenderam como escolher cada texto, né? E como gerar ali um tema, e vocês aprenderam também o esqueleto, né? Que chama de esboço, do sermão temático, também do sermão expositivo e do sermão textual, tá? É muito importante que, eu acho que gerou alguma dúvida, assim, alguns alunos, se o primeiro esboço para o sermão temático, se ele servia para o sermão expositivo. É o mesmo desenho, tá? Texto, tema, texto, introdução, verdade teológica, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico, conclusão e ali as lições para praticar. Então esse esboço ele fica muito mais prático, né? E dentro do primeiro tópico, né, dos tópicos tem a explicação, a aplicação e a frase de transição. Então se escrever o sermão nessa estrutura, você vê que vocês não vão se perder. Então, quando vocês terminarem o sermão de pregar, vocês entregaram tanto a explicação do texto quanto a aplicação do texto. Então, fica uma mensagem organizada, fica uma mensagem assim, entendida, né? E você consegue passar o conteúdo assim de forma que a pessoa possa compreender. Então, a gente viu esses três tipos de sermões. Na última aula que a gente teve aqui, foi a aula de número 4, a gente falou sobre observação, né? Que são as perguntas que nós temos que fazer para o texto. E hoje vamos falar sobre a interpretação. Então, a interpretação, ela exige que você faça uma boa observação. Se você fez uma péssima observação, você vai ter uma ruim interpretação. Então, é por isso que é importante a gente seguir todas as regrinhas lá da observação, fazer todas as anotações possíveis, porque a gente vai precisar das informações da observação para poder interpretar o texto que a gente está trabalhando. Ok? Deixa eu passar aqui o slide. É aquilo que eu falei, né? A gente falou na aula anterior, a gente falou sobre observação, né? Observação. Hoje a gente vai falar sobre a interpretação e na próxima aula a gente vai falar sobre a aplicação. Então aqui, a observação, você colhe todas as informações possíveis que você pode colher dentro do texto, tá? Dentro do texto, tá? Aí você vai aqui na interpretação, a interpretação ela vai colher informações da observação, tá? E a aplicação ela vai colher tanto da interpretação quanto da observação. Então uma depende
da outra aqui, tá bom? Então vamos lá para as perguntas na interpretação. A primeira pergunta que a gente faz na interpretação, depois que você já fez essa observação, é a seguinte: quem escreveu, falou a passagem e para quem era endereçada? Ou seja, quem escreveu, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, quem escreveu o livro de Apocalipse? Para quem foi endereçado esse livro? Para quem foi enviado esse livro? Então precisamos saber o que o texto significou para o autor e as pessoas a quem foi endereçada. Para isso precisamos saber quem foi o autor e os seus destinatários, tá? Você vê que essa pergunta ela vai exigir informação lá da sua observação, certo? Aí você pode perguntar assim, pastor, eu estou, por exemplo, estudando o capítulo 7 de Apocalipse. Aonde é que eu acho essa pergunta? Que você disse que nós temos que fazer essa pergunta para o texto. Geralmente, em algumas bíblias de estudo, lá no início lá do livro, vai ter essas perguntas, né? Vai ter essas perguntas e vai ter também essas informações para te ajudar, né? O que, quem, quando, porquê, quem e onde. Geralmente, como eu falei, as bíblias de estudo, elas vão nos dar as informações de quem é o autor do livro e para quem foi endereçado aquele livro, tá? Outra literatura que também nos ajuda são comentários bíblicos, tá? Eu mandei para vocês lá no link alguns comentários bíblicos. Então, logo no início de cada livro vai estar lá quem escreveu o livro e para quem foi enviada aquela informação. Tá? Introdução também do Antigo e do Novo Testamento, que são também livros que vão nos ajudar. Eles vão nos ajudar a entender quem foi o autor, para quem foi escrito aquele conteúdo, quando foi escrito, né, e qual é a mensagem principal do livro. Tá? Então essas são algumas informações básicas que a gente tem que achar para poder a gente fazer um bom sermão. Então a primeira pergunta na interpretação é: quem escreveu o livro e para quem foi endereçado o livro? Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo aqui na tela. Vamos, por exemplo, pegar o exemplo aqui, quem escreveu o Apocalipse, né? Quem escreveu o Apocalipse? Olha só, se você voltar lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você vai ver essa informação. Eu vou abrir aqui a Bíblia. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou a seu anjo para anunciar ao seu servo João, tá? João. Então, quem é o autor do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é escrito por João, o apóstolo, né? Ou o discípulo João, né? Discípulo João. Você vai ver várias referências aí citando o nome dele, né? Por exemplo, o Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 4, o 9 e o 22, capítulo 22, versículo 8. Tá? Então, ele não dá mais detalhes dentro do livro porque as pessoas da época conheciam ele. Então, geralmente, quando você lê os primeiros versículos do livro, você vai achar essas informações, né? Por exemplo, Paulo escreve para tal igreja, né? Mateus escreveu para tal público. Então, quem é o autor do livro? O autor do livro é João, tá? O apóstolo João. O destinatário, para quem foi destinado o livro de Apocalipse, né? A carta foi escrita para as 7 igrejas da Ásia. Está no versículo 4 do capítulo 1. Ele saúda esta igreja com a graça e a paz da parte de Deus, dos 7 Espíritos, que os 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo, e em seu finito e perfeito ser de atuação, e de Jesus Cristo. Então, você vê que quem escreve o livro de Apocalipse é o apóstolo João, para quem ele envia essas cartas? Para as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Para as 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom?
Uma outra informação importante também a ser pesquisada, a ocasião, né? A ocasião em que foi escrito, tá? Foi escrito aquele texto. Por exemplo, a ocasião que foi escrito o livro de Apocalipse, diz que João, o apóstolo, é o autor do livro de Apocalipse. Foi a ele que Jesus, por intermédio de um anjo, revelou os momentos finais da história humana. O apóstolo se encontrava na ilha de Patmos, para onde havia sido exilado por causa da fé cristã. Esse fato ocorreu por volta do ano 90 a 96 depois de Cristo. Então, olha só que você já consegue assim caminhar um pouco na interpretação do livro e também do texto que você está estudando. Porque você, por exemplo, pegou aqui, vou pregar Apocalipse capítulo 2. Mas quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Para quem ele mandou esse livro? Para as 7 igrejas da Ásia Menor. Aonde ele estava quando escreveu esse livro? Na ilha de Patmos. Por que ele estava na ilha de Patmos? Por causa da fé dele em Jesus. Em que ano foi que ele escreveu? No ano 90 a 96 depois de Cristo. Então, todas essas informações, elas são aplicadas aqui dentro da interpretação, mas você vê que você já pesquisou essas informações lá na observação, ok? Aí um outro ponto importante também é vocês olharem isso aqui, ó. Vocês sempre olharem um mapa, tá? Sempre olharem um mapa para vocês poderem se localizar as informações que vocês estão pegando. Aí você pergunta assim, mas tá, João estava na ilha de Patmos, mas aonde é que realmente ficava a ilha de Patmos? Quando você vê no mapa, ó, você vê que ela ficava lá embaixo, ó, bem aqui parece a Patmos, né? Ilha de Patmos. Onde ficavam as igrejas para a qual João enviou essas cartas. Aí você tem aqui Éfeso, você tem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então você vê aqui, você tem um mapa mental, né? Do que realmente está acontecendo aqui, tá? Nesse período aqui. Então, voltando, titulando aqui, ó, a primeira pergunta que é feita dentro lá da interpretação é quem escreveu e para quem foi endereçado aquele conteúdo, ok? Essa é a primeira pergunta dentro da interpretação, tá? É importante vocês pararem para pensar que agora vocês já estão interpretando o texto. Vocês não estão mais fazendo mais pesquisa, vocês estão se utilizando da pesquisa que vocês fizeram para agora interpretar o texto, tá? O Gleison Santos entrou agora aqui. Entrou no início da aula, Gleison. Vamos lá para a segunda pergunta aqui. O que a passagem diz? Você precisa se fixar no conteúdo do texto estudado. Qual é a principal mensagem do texto e os seus pormenores, tá? Não sei se vocês lembram, mas lá na aula anterior, tem uma parte lá que fala quais são os eventos que estão acontecendo dentro do texto e como eles acontecem, devagar, rápido, entendeu? Vocês lembram dessa pergunta que tem lá na observação? Então essa pergunta na observação, ela vai servir para responder essa pergunta aqui, tá? O que a passagem diz, né? Qual é a verdade principal que está sendo trabalhada dentro desse texto, né? O que cada personagem está falando? Quais são os pormenores? Quais são os pontos, os subtópicos, os pontos que estão sendo trabalhados abaixo? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pegar aqui, exemplo, a igreja na cidade em Éfeso, né? Qual é o recado, né? Ou seja, qual é a mensagem de Jesus para a sua igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso? Então, quando você lê esse texto, o que assim mais salta, assim, né? Que mais chama a nossa atenção dentro do texto é essa expressão aí, ó, deixar-te o teu primeiro amor. Assim, a segunda pergunta, voltando aqui para a gente fixar bem aqui, é o que a passagem diz, né? Você precisa se fixar no conteúdo do conteúdo estudado. Qual é a principal mensagem do texto e os seus pormenores? Então você olha lá dentro do texto que está estudando, você pergunta, você tem que achar qual é o principal
o principal assunto que está sendo trabalhado dentro daquele texto. Aí você vê que dentro da carta que Jesus envia para a igreja em Éfeso, tem essa expressão que nos chama a atenção, né? Deixar-te o teu primeiro amor. Tá? Deixar-te o teu primeiro amor. Então, qual é a principal mensagem que está se trabalhando dentro desse texto? Jesus está repreendendo a igreja de que ela é fiel doutrinariamente, mas ela não ama ele mais com o mesmo amor que ela amava ele lá no início. Se vocês forem buscar assim, um contexto histórico da igreja na cidade de Éfeso, você vê que ela é fundada lá pelo ano 30, em uma das viagens missionárias de Paulo. Isso você vai encontrar lá em Atos 19. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele escreve entre o ano 60 a 70. Então você tem aí um lapso de pelo menos 30 anos. De 30 anos. Onde nos chama a atenção também no capítulo 2, versículo 8, onde que Paulo fala que vocês são salvos pela graça, né? Isso é um dom de Deus. Quando a gente viu aqui que João escreve essa carta para essa igreja aqui, é no ano 90 a 96. Então você vê que da fundação dela até esse momento aqui que João está escrevendo a carta, você tem uma faixa aí de 60 anos. Entendeu? Então, 60 anos depois, essa igreja ela é fiel doutrinariamente, mas ela não faz mais as coisas com amor para Jesus, ou seja, ela não ama mais Jesus, né? Verdadeiramente. Então, o tema principal que você vê aí é Jesus falando que a igreja volte ao seu primeiro amor. Então, você achou o assunto principal dentro do texto que você está trabalhando, tá? Pastor, quais seriam os pormenores? Os pormenores são aquilo que são as divisões que você vê dentro do texto, tá? São as divisões que você vê dentro do texto. Exemplo aqui, ó. Você vê a divisão, por exemplo, como Jesus se apresenta para a igreja. Então você vê isso no versículo 1. Jesus se apresenta para a igreja. Então essa é a primeira divisão, que são o primeiro pormenor. Segundo, né? O elogio de Jesus para essa igreja, no capítulo 2, versículo 2 e 3. A repreensão, né? A repreensão, o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja, né? Versículo 4. Jesus à igreja e a promessa de Jesus à igreja. Então, esses pormenores, geralmente, como a gente já viu nas aulas anteriores, eles vão ser os nossos tópicos, né? Eles vão ser os nossos tópicos. Então, isso é importante que dentro dessa interpretação, tá? Dentro dessa interpretação. Vamos avançar aqui. A terceira pergunta: existe alguma palavra ou frase nesta passagem que precisa ser examinada? Verifique se há alguma palavra, expressão ou verbo. Use o Antigo e o Novo Testamento interlinear, né? Que é um dicionário, um léxico grego e hebraico e um bom dicionário de língua portuguesa. Então a terceira parte que você vai fazer é analisar se dentro do seu texto tem alguma palavra que você precisa destacar, alguma palavra que você acha que vai ser importante dentro do seu sermão e que você precisa analisar ela, né? Então, existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, está dando para ver bem essa imagem aí? Dá sim, pastor. Tá tranquilo aqui. Ok. Deixa eu só voltar aqui a fala para poder a Ingrid se localizar aqui. Então, Ingrid, no terceiro tópico aqui, no terceiro ponto aqui, nós temos que perguntar: existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Então, nós temos que ver se tem um verbo, né? Geralmente são os verbos, né, que nós observamos. Aí, dentro dessas palavras que precisam ser analisadas, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só aqui.
Por exemplo, aqui, ó, eu estou pegando aqui um texto, o Salmo 142, o verso 1 e o verso 2. Dentro desse Salmo 142, eu destaquei algumas palavras, por exemplo assim, com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, e expus-lhe a minha angústia. Então você vê que dentro desses dois versos tem pelo menos 4 verbos. Então, se você vê assim, com a minha voz clamei, eu não sei o que é a palavra clamar. Então, você vai lá e faz a sua anotação. A palavra clamar é um verbo. O verbo indica a ação de clamar ao Senhor num momento de necessidade, né? Um pedido de ajuda. Então, você vai lá e faz essa pesquisa aqui para definir essa palavra. Outra palavra aí é supliquei, né? O que significa suplicar? Significa implorar. Né? Implorar por piedade. Então você vê que as palavras vão dando um significado diferente e isso vai ajudando você a entender o texto, tá? A outra palavra é derramei. Essa palavra ela é uma oração de dependência. Tem de expor a tripa. Olha, isso aqui é interessante, né? Eu acho muito interessante esse significado, que essa palavra derramei no Antigo Testamento tem o significado de expor a tripa para fora. É quase a mesma ação que Ana faz quando vai orar a Deus, né? Que diz que Ana, ela derramou a sua alma, né? Ou derramou a sua alma perante Deus. Essa expressão é colocar a tripa para fora, é a expressão de colocar aquilo que está dentro para fora diante de Deus, tá? Aí isso a gente consegue entender melhor o texto. E a outra expressão é expus-lhe. Essa expressão tem um sentido de relatar, dar a conhecer, explicar, se abrir para Deus. Então você vê que cada palavra ela tem um significado diferente e vai ajudar você a entender o texto melhor. Tá? Então essa é a terceira parte aí na interpretação, é verificar se há alguma palavra que precisa ser analisada. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, se você pegar Marcos capítulo 9, versículo 42 e 52, você vai ver várias expressões lá, por exemplo, pedra de moinho, pequeninos, fogo do inferno, fogo que nunca se apaga e cada um salgado com fogo, né? Então, o que seria pedra de moinho? Eu não sei o que é pedra de moinho, então vou lá, vou pesquisar o que era uma pedra de moinho. Aí eu vou pesquisar dentro do texto também o que significa essa expressão pequeninos. Será que é criança ou são pessoas novas na fé? Então quando você estuda o texto atentamente, você vê que essa palavra pequeninos, ela não está se referindo a crianças, ela está se referindo aos novos na fé, aqueles que estão caminhando com Jesus, tá? E também uma palavra que eu destaquei, uma expressão que eu destaquei é o fogo do inferno, né? Por que Jesus ele usa essa hipérbole, né? Esse exagero dentro desse texto? Fogo do inferno. Essa expressão aqui, o fogo do inferno, Jesus estava se referindo ao Vale de Inom, tá? Ao Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, que no Novo Testamento vai ser conhecido como Geena. Esse Vale dos Filhos de Inom é o mesmo vale que na época do reinado de Josias e também no reinado de Manassés, antes de Josias, onde Manassés sacrificou o seu filho ao deus Moloque. Quando Manassés pegou o filho dele, colocou num remo de pizza e colocou dentro lá da barriga do deus Moloque e ofereceu essa criança como sacrifício a Moloque. Quando Josias entra no reinado, Josias ele desce nesse vale, chamado do Vale do Filho de Inom, ele destrói esse altar de Moloque, também mata os sacerdotes e transforma esse lugar no lixão de Jerusalém. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, ele não é conhecido como o Vale do Filho de Inom, ele é conhecido como Geena, tá? Ele é conhecido como Geena, que era o lixão de Jerusalém. Então, as pessoas que eram mortas lá no Gólgota, lá onde Jesus foi morto pelos soldados,
aquelas pessoas que eram levadas para ali, as que não morriam ali na cruz, era quebrada a perna delas e jogado nesse lixão de Jerusalém. Então, você vê que tem aí um significado por que Jesus cita fogo do inferno em Marcos capítulo 9, versículo 42 e 52, né? Então Jesus estava falando que ele usa esse lugar para mostrar o castigo ao desobediente. Como eu falei, Geena no Antigo Testamento também é chamado por Jeremias como o Vale da Matança, né? O lugar de castigo. Então, quando Jesus fala essa palavra dentro do texto, o seu leitor da época, que sabe o que aconteceu naquele vale, ele sabe que é um lugar de sofrimento. Então, Jesus ele usa essa imagem para falar assim: se vocês fizerem algum desses pequeninos, algum desses novos na fé, a se desviar, é melhor que vocês sejam jogados nesse fogo do inferno, né? Que seria o lixão de Jerusalém, né? E também aqueles que não queriam se render a ele, assim, vocês vão para esse lugar. Então, mas não é que eles iam para aquele lugar literalmente ali. E Jesus estava usando esse ponto para ilustrar de como seria o juízo final, de como seria o julgamento final, no sentido de sofrimento, tá? De sofrimento. Então, voltando aqui o nosso pensamento, a terceira pergunta que a gente faz na interpretação é: existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Então é isso que eu expliquei para vocês. Dúvida aí, queridos? Por enquanto, não. Tá, então vamos caminhar aqui. A quarta pergunta: qual é o contexto imediato? O que dizem os textos que antecedem, ou antes, né? E procedem depois do texto que está sendo estudado. Você sabe o que é contexto imediato? Não, pastor, eu não sei. Ó, então vamos lá. O que seria um contexto? Também não sei não. Pode falar aí. Quem que falou? Eu falei que eu também não sei não. É, eu entendo que seria o contexto em que aquele texto está sendo aplicado, o que realmente estava acontecendo naquele momento para que o escritor escrevesse determinado assunto. Então vamos lá. O que é o contexto imediato, pastor? O contexto imediato, irmãos, é o que vem antes do texto que você está estudando, tá? Isso se chama contexto imediato. Por exemplo, a Thaís, ela está trabalhando na parábola do filho pródigo, né? E aí, eu estava analisando o texto dela, então ela fez a verdade teológica e só falta ela fazer a introdução. Então, o que ela tem que fazer agora? Ela tem que voltar para trás, que é o contexto imediato, né? E olhar para trás do texto dela, para trás do que estava acontecendo, para que Jesus possa contar a parábola do filho pródigo. Vocês entenderam agora que é um contexto imediato? Agora sim. Entendi sim, pastor. Então, o contexto imediato, irmãos, é o texto que vem antes do texto que você está estudando. Então, você tem que saber o que está acontecendo antes do seu texto que você está estudando. E também saber o que está acontecendo depois do seu texto. Para que quando você for analisar o seu texto, você diz: não, eu estou localizado aqui, mas eu sei o que está acontecendo para trás e o que está acontecendo para frente. Tá? Então, qual é o contexto imediato? Então, tudo isso você tem que escrever ali. Geralmente eu uso o contexto imediato para me colocar na minha introdução. Porque isso é um raciocínio lógico para mim. Para mim faz mais sentido isso aqui. Entendeu? Então, eu tento buscar para trás o que está acontecendo para trás e aí eu ligo para poder explicar o texto. Você faz de forma panorâmica ali. Por exemplo, Jesus... vamos pegar um exemplo aqui que eu já dei aqui. Por exemplo, quando Jesus multiplica lá, que ele alimenta aquela multidão de pessoas. Onde que Jesus estava? Né? Jesus estava na beira ali do mar. Mas
antes dele se encontrar com os discípulos no meio da tempestade, aonde é que Jesus estava e o que ele onde é que Jesus estava, o que ele estava fazendo. Então você vê no seu contexto para trás de que Jesus estava alimentando ali algumas pessoas, aí ele manda esse discípulo atravessar para o outro lado do lago da Galileia, e depois que os discípulos entram ali naquele barco e começam a atravessar o rio, o texto diz que Jesus foi para o monte para ir orar. Então você vê que você tem aqui para trás, você sabe o que está acontecendo antes de Jesus se encontrar com os discípulos no meio daquela tempestade. Isso a gente chama de contexto imediato, tá? E o que seria o contexto depois? É o que aconteceu depois de que Jesus encostou ali o barco com eles do outro lado do mar da Galileia, tá? Isso é o contexto depois. Então isso é importante você analisar dentro do texto que você está estudando. Alguma dúvida aí? Alguma contribuição? Não te caminhe aqui. Vamos continuar aqui então. Qual o fundo histórico e cultural? Como era o mundo do autor? A cidade onde se desenvolveu a história e quais são os seus costumes? Então tudo isso você já pesquisou lá na sua introdução. Vou dar um exemplo aqui antes de eu dar outro exemplo aqui na frente. Quando a gente pega aquele texto do paralítico, né? Que os 4 amigos pegam ele e levam ele e fura o telhado da casa para colocar diante de Jesus. Então, uma informação aqui que é relevante para a gente, né? Por que aqueles homens eles colocam aquele paralítico por cima do telhado? Porque as casas naquela época de Jesus, elas tinham somente uma porta na frente. Tinha uma porta na frente. E então eles tinham que. Então o texto diz que tinha pessoas dentro da casa e fora da casa, ou seja, uma multidão fora da casa. Então ninguém entrava, ninguém saía. Então o único jeito para aquelas pessoas, aqueles quatro amigos colocarem aquele paralítico diante de Jesus era furando ali o teto da casa para colocar ele diante de Jesus. Por quê? Porque a casa só tinha uma porta na frente, tá? Então isso aqui é um fundo histórico. Então você tem que também ter essa informação. Qual é o fundo histórico, né? E cultural, e de como era o mundo do autor, a cidade onde se desenvolveu, a história e quais são os seus costumes. Vou dar um exemplo aqui para vocês da cidade e da igreja também em Laodiceia. Quando nós pegamos essas informações aqui, que eu vou dar para vocês, com essas informações aqui vocês já vão entender o texto quando vocês forem ler o texto lá da igreja que Jesus enviou para a igreja em Laodiceia. Primeiro, ela era um centro bancário e financeiro. Por quê? Porque a cidade era famosa pela sua riqueza. O ouro que era importado do centro da Ásia, né, era refinado e selado com selo de pureza em Laodiceia. Esse comércio incentivou o estabelecimento de centros bancários que financiavam o crescimento do comércio. Então os banqueiros se gabavam de ser capazes de suprir qualquer necessidade. E em 61 d.C., a cidade foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. A cidade era tão rica que ela chega a dizer no capítulo 3, versículo 17, que ela não necessita de nada. Então esse é um contexto histórico da cidade de Laodiceia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do contexto histórico é esse aqui. Ela era um centro de indústria de tecidos. Então primeiro você vê que ela tem bancos, né? Segundo, ela tem uma indústria de tecido. Na cidade de Laodiceia tinha a famosa lã preta, que era produzida de uma ovelha preta que era criada no Vale do Rio Lico, tá? No Vale do Rio Lico. Então, essa lã tirada dessa ovelha, ela produziu roupas, tá? Roupas caríssimas da época. Era roupa muito cara da época. Pessoas vinham de todos os lugares para comprar essa roupa
lá em Laodiceia, tá? Então esse é um outro fundo histórico da cidade. O terceiro é que na cidade de Laodiceia também tinha um centro médico. A cidade era famosa pelo seu colírio feito de pó frígio, e vocês vão ver essa citação no texto. Ela tinha uma escola de medicina famosíssima dedicada ao deus Asclépio, que era o deus da cura. Por isso se tornou famosa pelo seu tratamento de problemas de olhos e ouvidos. Fabricava-se 2 medicamentos quase milagrosos: pomada para os ouvidos e colírio para os olhos, a partir do pó frígio. Tá? Pessoas que sofriam com esses problemas viajavam de todas as partes do império a Laodiceia para adquirir esse medicamento. E o quarto é esse aqui. A cidade ela não tinha fonte de água própria, então ela tinha que canalizar água quente de Herápolis e água fria de Colossos. Vamos voltar lá àquela imagem que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui a imagem que eu mostrei para vocês das 7 igrejas. Olha que interessante, nós estamos bem aqui em Laodiceia, só que aqui não aparece, mas na outra aula eu expliquei isso aqui. Você tem Laodiceia bem aqui. E bem para baixo aqui era Colossos, e aqui em cima você tinha Herápolis. Então ela canalizava a água quente de Herápolis e a água fria de Colossos. Então quando essa água chegava nas torneiras lá das pessoas dessa cidade, ela não era nem quente e nem fria. Ela era uma água morna, tá? É por isso que Jesus vai falar: vocês não são nem quente nem frio, vocês são mornos, que eu estou a ponto de vomitar-te. E aí, pessoal? Deu para entender aí? Pastor, nesse caso, essas informações que a gente pega é para aplicar lá na hora da mensagem, para repassar para a igreja, ou é para a gente ter essas informações para a gente não fugir, não falar coisas que o texto não está dizendo? Por exemplo, essas informações elas vão servir na hora de você ir explicar o seu texto. Porque vamos supor que você pega lá o texto lá de Apocalipse capítulo 3. Deixa eu só ver aqui o texto aqui. Apocalipse capítulo 3. Aí você vê lá no versículo 14 assim: conheço tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim como porque tu és morno e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí, Wallace, como é que você vai explicar essa expressão se você não conhece o fundo histórico da cidade? Por que Jesus fala isso aqui? Então, por isso que você tem que pesquisar essas informações para você poder entender o que Jesus realmente quer falar com essa expressão aqui. Você entendeu agora? Então, quando você for por assim, você pegou aqui o capítulo 3 de Apocalipse, vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Então, o meu primeiro tópico seria o versículo 14. É como Jesus se apresenta para a igreja. No versículo 15, 16 e 17, seria a repreensão da igreja. Então, você assim, quando Jesus repreende a igreja, ele fala essas palavras. O que Jesus queria falar com essas palavras? É aí que entra essa informação histórica. Você fala assim, olha, para a gente entender melhor esse texto aqui, a igreja de Laodiceia não tinha água própria, ela precisava canalizar água de Herápolis, de Colossos, e quando essa água chegava na cidade, ela não era nem fria e nem morna. Então, Jesus está falando que a espiritualidade dessa igreja, ela não é nem fria e nem morna. Então, Jesus usa algo do cotidiano deles para ensinar uma verdade espiritual. Entendeu aí, Wallace? Entendi. Perfeito. Compreendi. Os demais alunos aí entenderam? Entendi sim, pastor. Então vamos caminhar aqui. Acho que isso aqui já é a última parte do nosso slide.
qual é a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? O que esse texto fala sobre Deus? E por que foi escrito? E por que está ali? E quais são as verdades teológicas? Tá? Quais são as verdades teológicas? Acho que esse aqui é o último slide, isso mesmo, esse é o último slide nosso. Então, você faz essa pergunta, qual é a conclusão que eu posso tirar desta passagem? Você vê que você já começa a linkar para a parte da aplicação. Isso aqui eu só vou entender melhor na parte lá da aplicação, que lá tem as perguntas certas a fazer. Tipo assim, há algum pecado aqui que Deus está me dizendo que eu devo parar de fazer? Há alguma lição que eu devo praticar? Quais são qual é o atributo de Deus que é revelado nesse texto? Então, por exemplo, qual é a conclusão que eu posso tirar desse texto, né? Por exemplo, qual é a conclusão que eu posso tirar da carta que Jesus enviou para a igreja em Éfeso? Qual é a conclusão que eu posso tirar da parábola do filho pródigo? Qual é a conclusão que eu posso tirar da carta que Jesus enviou para a igreja de Laodiceia, né? Ou seja, você está perguntando assim, que ensino eu aprendi aqui? Entendeu? Aí você vai lá, não, eu aprendi isso, isso e isso, né? O que esse texto fala sobre Deus? Fala que Deus é soberano, fala que a ira de Deus ela é severa, fala da justiça de Deus, fala, por exemplo, da misericórdia. O que fala sobre Deus? O que esse texto me revela sobre Deus? O que me revela sobre o Espírito Santo de Deus? O que me revela sobre Jesus, tá? Por que está aqui, né? Ou seja, por que foi colocado aqui, nesse bloco aqui? Então você diz, porque está acontecendo isso aqui lá atrás, e Jesus precisou falar isso aqui para poder responder esse posicionamento aqui atrás, né? E quais são as verdades teológicas, né? O que seria a verdade teológica, né? A verdade teológica são as principais verdades mesmo que a gente encontra ali. Jesus está nos ensinando aqui que devemos voltar ao primeiro amor, né? Ao primeiro amor, as primeiras práticas. Por exemplo, quando você volta lá no livro na fundação da igreja em Éfeso, você vê que quando o evangelho é pregado ali, as pessoas elas pegam os seus livros de bruxaria e vão para as ruas para queimar esses livros. Então, ou seja, o evangelho causou uma transformação poderosa na vida daquelas pessoas ali. Então você vê aqui que uma das verdades teológicas é que o evangelho ele é poderoso para transformar a vida do ser humano, né? Então você vai citando ali as verdades teológicas que você encontrou ali dentro do texto. Ok? Então a nossa próxima aula será sobre a aplicação. O que eu posso aplicar para a minha vida e o que eu posso aplicar para a vida da igreja. Tá? Então nem tudo aquilo que está no texto ele pode ser aplicado por nossos dias, porque muitas coisas são aplicadas somente para aquele público naquela época, para aquele público, e algumas coisas que é aplicado para aquele público não é aplicado para nós. Mas algumas coisas que é aplicado para eles pode ser aplicado também para nós. Então a gente vai saber isso aqui só na aula sobre a aplicação do texto. Ok?